Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 8 e versículo de número 21 ao 23, que vai nos dizer assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, ficamos aqui tentando recorrer àquilo que é terreno, sendo que nós temos armas espirituais poderosíssimas que podem nos fazer vencer de maneira extraordinária. Você vai observar aqui que Esdras e o povo não ficaram confiando no exército do rei. Eles não ficaram confiando no ser humano, no braço de carne. Mas eles resolveram confiar no Senhor e se humilharem diante do nosso Deus. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós confiarmos no livramento dele, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dele, ele nos protege, ele faz o impossível acontecer. O que nós temos que fazer é nos posicionarmos. O que foi que Esdras fez aqui juntamente com o povo? Eles jejuaram junto ao rio Ahava para ali se humilharem perante o nosso Deus. Muitas vezes queremos ver a resposta chegar, queremos ver o milagre acontecer, mas não queremos fazer um jejum, não queremos fazer uma campanha, não queremos, irmãos, fazer algo que venha sacrificar nossa própria vontade, porque jejuar, você está sacrificando a vontade da sua carne. Orar na madrugada, você está sacrificando a vontade da sua carne. Porque a vontade dela é o quê? Está dormindo na madrugada. Mas quando você faz a sua parte, quando você se esforça, o reino espiritual é movido por você. Tem pessoas, irmãos, que não vivem milagres porque não se esforçam. Ficam buscando somente ajuda naquilo que é de carne e osso. Naquilo que é humano. E Deus está dizendo: busque ajuda em mim. Irmã, como é que eu consigo vencer algumas batalhas? Irmã, como é que eu consigo receber cura, libertação, restauração? Primeiramente, você vai se humilhar diante de Deus e Deus vai lhe dar direção. Se for algo para os homens, o ser humano ser usado para te instruir, para te ajudar, Deus vai te direcionar. Se for para o próprio Deus fazer, o próprio Deus vai fazer. Aqui Esdras e o povo confiaram que o nosso Deus ia trazer para eles jornada feliz. Então, quando eles se uniram ali para jejuar e se humilhar diante do Senhor, eles se uniram com um propósito: que Deus desse para eles jornada feliz e guardasse ali tudo que pertencia a eles. Deus está dizendo: tenha um propósito, tenha um foco e apresente a Deus o que você quer. Ah, Senhor, eu quero a libertação do marido, eu quero a libertação da esposa. Ah, Senhor, eu quero a porta aberta de emprego. Ah, Senhor, eu estou buscando por uma cura, eu estou buscando por uma libertação de alguém. Enfim, eu não sei o que você está buscando, mas Deus está dizendo para você hoje: seja específico. Vai abrir uma campanha, não seja alguém que fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, querendo pedir várias coisas a Deus que nem você mesmo sabe que você pediu. Porque tem gente que é assim, irmãos. Começa a campanha, um propósito, daqui a pouco já tá em outro, daqui a pouco já quer outra coisa, daqui a pouco já quer outra coisa. Nem a pessoa mesmo sabe o que quer. Aqui eles tinham convicção do que eles queriam. Declare comigo: eu vou ter convicção do que eu quero. Vou pedir e Deus vai fazer o milagre acontecer.
Eu vou ter convicção do que eu quero, vou pedir e Deus vai fazer o milagre acontecer. Tem homens e mulheres aqui que precisam se posicionar no jejum, que precisam se posicionar na madrugada, que precisam se posicionar na campanha, para que vitórias venham a acontecer na sua vida. Esdras teve vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiros para defenderem a eles ali do inimigo no caminho. Por quê? Porque ele já havia dito ao rei que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Ou seja, Esdras já havia aqui dado testemunho diante do rei sobre o nosso Deus. Se ele mesmo, com as palavras dele, disse que a boa mão de Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, como era que agora ele ia chegar lá pedindo um exército para guardar a eles no caminho? Tem momentos, irmãos, que tem pessoas que elas acabam entrando em contradição, precisam ter cuidado com isso. Esdras teve cuidado. Eu falo o que Deus faz. Como é que eu vou chegar lá e vou mostrar que estou com medo? Como é que eu vou mostrar incredulidade, irmãos? Muitas vezes nós damos testemunhos e precisamos testemunhar também com a nossa atitude, não somente com as nossas palavras. Tem gente que dá força para os outros, Deus faz, Deus faz, Deus faz, mas quando chega na hora dele, na hora dela, confia no braço de carne. Quando chega na hora dele, na hora dela, confia no homem, na mulher, no dinheiro, no médico, no juiz, enfim. E Deus está dizendo, sustenta as tuas palavras. Esdras foi homem de Deus. Sustentou as palavras dele. Ele disse, eu falei. Eu falei da minha fé. Eu falei da minha convicção. Como é que agora eu vou chegar lá e vou pedir proteção humana? Vai ficar contraditório. Você está vendo aqui o cuidado dele com o que o rei ia pensar? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, não somente com a nossa vida, mas com as almas também que nos cercam, com o testemunho que estamos dando. Então Esdras entendeu, eu preciso dar testemunho de fé. Eu não posso falar uma coisa e na prática fazer outra. Eu preciso falar e viver. Então eu vou crer que Deus vai nos guardar. Mas Esdras saiu ali pronto, foi caminhando o caminho que ele tinha que ir, sem antes jejuar, sem antes se preparar, sem antes pedir a Deus, não. Tem muita gente que pensa, já vou para a igreja, tá bom, mas não é assim não. Você tem que jejuar, você tem que consagrar, você tem que fazer a sua parte, orar, louvar. Irmãos, nós não podemos esquecer de fazermos a nossa parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Aonde há, irmãos, uma ação, existe uma reação. No reino espiritual também é assim. Quando nós temos fé, nós movimentamos tudo para que o nosso milagre aconteça. Então o que foi que Esdras e o povo fez aqui? Agiram por fé. Através dessa palavra, Deus diz para você, haja por fé e não por vista. Você não pode agir segundo o que você está vendo e nem segundo crenças. Só vou para a igreja e pronto. E já tá bom, Deus vai me guardar. Não é só isso. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa buscar, você precisa jejuar pela sua vida. O que tem de pessoas que não sabem o que é jejuar pela própria vida, irmãos. Tem gente que não ora pela família, ora por todo mundo, mas não ora pela família, não ora por si mesmo, por si mesma. E Deus está dizendo para você hoje, usa as ferramentas certas. Esdras se humilhou para pedir jornada de paz, jornada feliz para ele e para todos que cercavam a ele. Porque se ele não estivesse de pé, como era que os que cercavam a ele também estariam? Então você entende que também é necessário você orar por você jejuar por você orar pela sua casa, pelos seus filhos. Não era somente por Esdras e pelos que estavam com ele, mas pelos filhos e por tudo que era deles. Irmãos, isso aqui é lindo. O quanto a palavra detalha que tinha muitas pessoas ali que cercavam a eles, que precisavam daquela proteção. Tem muitas pessoas que te cercam, que precisam de proteção, e você precisa se posicionar. Porque através da sua vida a proteção vai chegar. Todo mundo ali jejuando, se humilhando. Porque onde há, irmãos, humilhação, onde há oração, onde há jejum, onde há propósito com Deus, Deus responde. Deus, ele vê, nada do que a gente faz para Deus passa desapercebido.
Através dessa palavra, Deus está falando com homens e mulheres aqui. Ele está dizendo, cada propósito, cada jejum, tudo que você coloca no meu altar, eu, Senhor, estou contemplando e trago respostas para a sua vida. Versículo de número 23. Nós, pois, jejuamos, ou seja, nós fizemos a nossa parte. Esdras deixa aqui bem claro. Porque se eu não fizer a minha parte, não tem como a salvação chegar na minha casa. Se eu não fizer a minha parte, não tem como eu receber o revestimento espiritual, o livramento. Se eu não fizer a minha parte, não tem como Deus agir por mim. Qual era a parte de Esdras e do povo? Jejuar, se humilhar. Eles jejuaram e eles pediram isto ao nosso Deus, ou seja, o livramento. E Deus atendeu a eles. Deus deu para eles jornada feliz. Você quer ter jornada feliz? Você quer ter paz? Jejue, ore. Faça campanha. Faça propósitos com Deus. Que você vai ver resultados chegando. Não seja alguém que acha que só ir para a igreja é o suficiente. Não, irmãos. Nós precisamos nos humilhar na presença do nosso Deus. Nós precisamos buscar mais e mais intimidade com Ele. Nós precisamos dar exemplo. Nós precisamos servir de testemunho. Nós precisamos interceder pelos nossos, porque aqui não era somente por Esdras, mas era por todos que estavam com ele, pelos seus filhos, pelos seus bens, por todos que estavam ali. Tudo que pertencia a eles estava guardado por Deus. Por quê? Porque houve humilhação. Porque eles usaram a arma certa espiritual. Você tem armas espirituais. Pare de ficar confiando no homem. Pare de ficar confiando na mulher, no dinheiro. Meu irmão e minha irmã, você tem armas muito mais poderosas do que as armas naturais. Tem muita gente que faz questão de confiar na medicina, mas não ora antes para ver se Deus quer curar. Mas não ora antes para Deus preparar o médico, porque Deus prepara tudo, irmãos. Mas a pessoa não entrega a Deus. Aí quando as coisas começam a dar errado, começam a indagar a Deus: eu sou tua serva, eu sou teu servo. Aí Deus olha e diz assim: mas você me consultou antes? Mas você me apresentou esta causa? Nós não podemos, irmãos, deixar as causas passarem desapercebidas aos olhos do Senhor. Você precisa apresentar para Deus. Deus sabia ou não sabia do que Esdras precisava aqui? Sabia? Deus sabia ou não sabia que Esdras tinha dado testemunho sobre ele, a respeito dele, do próprio Deus, para o rei? Deus sabia. Mas Esdras tinha que fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. O jejum, a humilhação, a oração, a consagração, a campanha é com a gente, irmãos. E o resultado é com Deus. Deus trouxe resultado, por quê? Porque houve humilhação. Deus trouxe resultado, por quê? Porque houve uma busca. Coloque Deus em primeiro lugar e os teus planos serão bem-sucedidos. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de porta aberta. Deus é Deus de libertação. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de restauração. Eu não sei o que você precisa, mas Deus está dizendo hoje: coloque um propósito aí no seu coração. Comece a usar armas espirituais, como aqui Esdras usou, o jejum e a humilhação. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Que você vai ver a transformação que Deus vai trazer para a sua vida. E uma jornada feliz você vai ter. Aleluia. E uma jornada de paz. Porque aqueles que se humilham na presença do Senhor vivem, irmãos, a resposta de Deus. Nós não podemos querer viver a resposta de Deus sem nos posicionarmos, sem fazermos a nossa parte. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. E o milagre vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele, o milagre vai acontecer. Deixa eu ver se você entendeu. Qual é a sua parte? Jejuar, é louvar, é orar, é congregar, é fazer tudo, irmãos, que estiver ao seu alcance para agradar a Deus. E o milagre, a resposta, o livramento, a cura, a libertação, a restauração, a porta aberta, quem faz acontecer na sua história é Deus. Deus, ele assinou embaixo das palavras de Esdras ao rei, mostrando que não eram só palavras, mas era verídico. Pois o nosso Deus, irmãos, ele está guardando aqueles que confiam nele. Esdras disse isso aqui, que a boa mão do Senhor estava sobre aqueles que buscam. E assim aconteceu, houve confirmação, e com certeza o rei viu isso. O povo teve uma jornada feliz.
O povo teve uma jornada de paz, então verdadeiramente as palavras de Esdras eram verdadeiras sobre esse Deus. Através das suas atitudes, através do seu ato de fé, pessoas serão impactadas. Pessoas serão tocadas. A vida de pessoas será transformada. É por isso que você tem que ter cuidado com o seu posicionamento. Pregue, mas viva. Fale de Jesus, mas dê exemplo. Porque muitas vezes não nos preocupamos como Esdras. Esdras se preocupou. Eu falei, eu dei testemunho de Deus. Agora eu preciso mostrar a confiança e a fé que Deus faz. Eu não posso deixar as palavras entrarem em contradição. Você precisa ter confiança de quem Deus é na sua vida, porque assim os que te cercam vão saber que o seu testemunho sobre Jesus Cristo é verídico. Vão saber que o seu testemunho sobre Deus é verídico. Deus estava com Esdras. Deus entregou para ele o que ele jejuou e pediu. Se você se posicionar diante de Deus, se humilhando, fazendo a sua parte, Deus vai te entregar milagres. Amém? E ele vai surpreender o seu coração. Quem confia em Deus tem a certeza da vitória. Todas as vezes que nós plantamos fé na presença do Senhor, a colheita é de vitória, de milagre. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar que nós devemos fazer como Esdras, Pai. Devemos usar as armas espirituais e sustentar o testemunho, porque muitas vezes nós falamos, testemunhamos sobre o Senhor, mas no momento, Pai, em que nós devemos mostrar a nossa confiança, nós falhamos. Esdras entendeu, eu não posso falhar porque eu dei o testemunho, eu falei, eu vou sustentar a Bacandarai, o meu testemunho, e eu vou pedir ao meu Deus jornada feliz. Foi isso que ele fez, ele se humilhou, ele jejuou e o Senhor concedeu para ele. Senhor, a tua palavra disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e Candaraia, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus, eu creio, Pai, que quando nos humilhamos na tua presença, quando fazemos aquilo que o Senhor nos direcionou, quando não temos medo de agirmos por fé, quando, meu Deus amado, plantamos na tua presença a fé, a certeza, a convicção, nós colhemos milagres. Senhor, nos ensina, Pai, nos instrui a cada dia para que possamos usar as armas espirituais para vencermos a batalha, Pai, e o teu nome ser glorificado na nossa história. Eu creio, meu Senhor, que da mesma forma que o Senhor viu a petição, meu Pai, ali de Esdras e do povo, que o Senhor recebeu o jejum e a humilhação deles, assim o Senhor também escuta a petição dos teus filhos, vai receber, meu Pai amado, campanhas, jejum, aquilo que eles estão fazendo ou vão fazer, e o teu nome será glorificado na história deles de maneira sobrenatural, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, cada pedido de oração seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você:
que da mesma forma que ele ouviu a petição de Esdras, que ele recebeu o que ele juntamente com o povo fez ali o jejum, da mesma forma que o Senhor recebeu a humilhação, assim ele faz na tua história. Se você se posicionar, ele te faz viver milagres, ele te faz viver o extraordinário. Quando nos posicionamos na presença de Deus com fé, com confiança, com convicção, querendo glorificar o nome dele, ele concede a petição. Não use as armas físicas, não fique buscando saída humanamente falando, mas use as armas espirituais que Deus já lhe entregou. E a vitória vai acontecer na sua história e será de maneira completa. Deus vai surpreender o seu coração com o que ele vai fazer, com a resposta que ele vai trazer depois do posicionamento que você terá diante dele. Esdras e o povo se posicionaram e Deus respondeu, e assim será na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.